Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a segunda aula de hoje sobre marcas de uma igreja saudável. E eu estava pensando numa dinâmica, mas não é possível devido às pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, mas tem lá o meu e-mail e você pode digitar a sua pergunta no seu celular e mandar para o meu e-mail ou para o meu zap, que está nos informativos da igreja. Então você pode fazer a sua pergunta aí, os que estão em casa também, com muita tranquilidade. E se eu não souber a pergunta, a gente vai procurar aonde tem a resposta. E se eu não encontrar, eu vou repassar para os nossos pastores. Outra informação, a você que está em casa, ou mesmo aí com o seu celular, dê o seu like aí no YouTube, faça a sua inscrição. No seu vídeo, embaixo aí, tem um botão vermelho, clique nesse botão. A partir do momento que você clica, você já está inscrito no canal da igreja, tá certo? Outra sugestão também que nós damos é para você divulgar os canais da igreja, as mídias, para que o evangelho chegue também fora do Distrito Federal. E como já foi até nos Estados Unidos, pessoas lá assistindo o culto. Uma última informação, nós recebemos 2.000 biblinhas, a UPH recebeu 2.000 biblinhas, e você pode pegar aí umas 50 para você distribuir durante a semana. Ontem eu fui abastecer o carro, preço alto, pastor Rogério, mas mesmo assim eu ainda distribuí 5 biblinhas para os frentistas. Eu entreguei para um e ele multiplicou. Então vamos aí, o primeiro slide, por gentileza. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler aí o versículo 15 também, o 16, que está aí no telão. E também o versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Curve a sua cabeça diante de Deus e nós vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome nesta manhã. Estamos diante da Tua presença, os que estão aqui presencialmente, aqueles que estão em casa também, assistindo ao culto, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde de todo mal, que o Senhor os guarde de todas as enfermidades, que o Senhor os guarde desse vírus maldito, que o Senhor tenha misericórdias de nós. E agora que a Tua palavra foi lida, ela vai ser interpretada, ela vai ser explicada e ela vai ser aplicada ao nosso coração. Tudo que for dito aqui nesta manhã possa estar de acordo com a Tua palavra e que os corações e as mentes possam estar férteis
e receptivos àquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, estamos estudando 9 marcas de uma igreja saudável. A teologia bíblica não é apenas uma disciplina acadêmica ensinada nos seminários. Ela é uma marca de uma igreja saudável. E hoje nós veremos 5 pontos da teologia que abordam 5 atributos da pessoa maravilhosa e bendita do nosso Deus. A sã doutrina bíblica são marcas de uma igreja saudável. E Mark Dever diz que a Bíblia resume os ensinamentos a respeito da natureza de Deus e do seu caráter em 5 palavras. Ele é criador, Ele é santo, Ele é fiel, Deus é amoroso e Deus é soberano. Nós vamos aí em rápidas pinceladas, nós vamos abordar um pouquinho de cada um. Primeiro, pode colocar, já está aí, Deus é criador, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Então, na verdade, esse ponto aborda o criacionismo e alguns pseudos líderes arrogantes disparam suas armas de grosso calibre, tentando desacreditar, tentando ridicularizar o fato de que Deus é o Criador de todas as coisas. Meus queridos, essa doutrina da criação, ela tem sido violentamente atacada pelos evolucionistas. A doutrina da criação é uma verdade fundamental da nossa fé. Não podemos tirar o criacionismo da nossa fé. O universo não é resultado de uma geração espontânea, nem de uma explosão cósmica, muito menos de uma evolução de bilhões de anos. Uma explosão cósmica jamais poderia produzir o código da vida. As areias de todas as praias do mundo jamais poderiam produzir aquele relógio de parede ali. Os criacionistas, o criacionismo, não é apenas um artigo de fé, mas também uma verdade científica. E a narrativa do livro de Gênesis não é mitológica, não é um conto de fadas, mas é literal e real. Negar essa verdade é negar a inerrância e a infalibilidade das Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro no livro de Colossenses, especificamente nesses 2 versículos. Meus amados, Jesus, ele criou todas as coisas. No céu, ele criou as estrelas, os planetas, os satélites, os cometas, os meteoritos, as galáxias e o arco-íris. Na terra, ele criou os animais, as aves, as plantas,
os insetos, as árvores, as rochas, a água, o homem e a mulher. No mar ele criou os peixes, as plantas aquáticas e todos os animais marinhos e as invisíveis. O nosso Deus, ele criou o ar, o vento e o perfume das rosas. Jesus criou todas as coisas. Nós que estamos aqui hoje, nessa manhã, não somos os únicos que creem que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Não, nós não estamos sozinhos. Meus amados, centenas de personalidades e celebridades, cientistas que serviram a Jesus Cristo e outros que ainda servem, consagrados servos de Deus, eram e são defensores da Bíblia e do criacionismo. Eu vou dar só um exemplo. Samuel Mercy, pode colocar aí, por favor. Ele morreu em 1872, aos 80 anos. Ele foi o inventor do telégrafo, que tem o seu nome, o Código de Morse. Em 1999, o Código de Morse foi abolido dos meios de comunicação para navios. E aí foi substituído pelo sistema de satélites. Assim como o sistema de satélites são importantes para os navios, essas 5 palavras são importantes para nós, como servos de Deus, coletivamente e individualmente. E 4 anos antes de Samuel Mercy morrer, ele escreveu: quanto mais me aproximo do fim da minha peregrinação, tanto mais clara vai ficando a evidência divina, a origem divina da Bíblia. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. Quanto mais me aproximo do fim da minha peregrinação, tanto mais clara vai ficando a evidência da origem divina das Escrituras, da Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Não há Deus como o nosso, em canto nenhum do universo. É verdade que Deus, Ele é onipresente. Acima do nosso Deus não há outro. Esse Deus, queridos, Criador de tudo, Ele se revelou a nós, coletiva e individualmente, através da sua palavra. Mas tem aí o segundo atributo. Deus é santo, por gentileza. Levítico capítulo 20. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos povos para serdes meu. Essa semana, meu coração doeu. Ontem estávamos chegando em casa, ainda com dor no coração, pela partida do pastor Sabino.
E quando a gente, João Marcos, vai fazendo o retorno para chegar em casa, a minha esposa atende o telefone, o vizinho morreu. Mais ou menos uns 40 anos. Aí eu fiquei desorientado. Mas aí, queridos, o nosso conforto vem da palavra de Deus. O nosso conforto vem da nossa comunhão com os irmãos. É verdade que, terminar aqui, a gente não vai poder abraçar, mas nós estamos unidos no amor de Cristo. E sempre alguém manda uma palavra de conforto, de consolo para a gente, e a gente vai levando. E quando eu leio esse versículo aqui, Levítico 20, 26, vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e os separei dos povos para serdes meus. Isso é um privilégio e uma responsabilidade. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor, exclusivas de Deus. O Deus das Escrituras, Ele é santo, e Ele também nos ordena a ser santo. Deus não vai chegar para nós e vai dizer assim, olha, vocês têm que serem onipresentes, onipotentes e oniscientes. Não, mesmo porque nós não somos. Mas esse atributo aqui, o nosso Deus, Ele compartilha conosco. Sede santos. Meus queridos, Deus criou o mundo, mas não abandonou a sua própria sorte. Olha, eu criei vocês, vocês se virem. Não, isso não aconteceu. Deus é criador de tudo. Ele é santo, Ele é governador, Ele é mantenedor, Ele é salvador e Ele é o Senhor das nossas vidas. A linguagem bíblica é de um relacionamento pessoal de Deus para com o homem. O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser exclusivo. Nada pode estar entre Deus e nós. E está lá em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Olha que tremendo. Apesar de nós sermos pecadores, miseráveis, merecíamos a morte, mas nós somos chamados a nos relacionarmos com um Deus santo. E a ordem é: buscai a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Atos capítulo 10, todo aquele que crê em Jesus recebe a remissão, recebe o perdão dos seus pecados. Isaías capítulo 1, versículo 18, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E aqui vai uma informação: a escarlata era uma tinta vermelha para atingir os tecidos, em contraste com a neve, que é branca. E a neve, ela é composta de cristais de água pura e incontaminada, sem nenhuma impureza. E nesses versículos, a neve substitui o tecido tingido de vermelho. E o foco aqui nesse versículo é a purificação completa, uma mudança radical de vida. Porque em Isaías, capítulo 1, os nossos pecados são como a escarlata, mas no céu nós seremos conhecidos pelas nossas vestiduras brancas.
Temos aqui um paradoxo divino. Só o sangue de Jesus Cristo pode tingir os nossos pecados de branco e os mesmos se tornarem finos como a lã e brancos como a neve. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, como o carmesim, a graça do Deus Santo, absolutamente capaz de purificar-nos de toda a impureza completamente. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Existe o império do mal em ação no mundo. O homem natural, pecador, corrupto, está sob a jurisdição de Satanás. Nenhuma resolução humana, nenhum decreto, nenhuma liminar liberta o homem dos seus pecados. Não! O poder das trevas não pode ser quebrado por nenhuma força humana. Jesus é o nosso libertador. Somente pelo seu poder o império das trevas é destronado e destruído. Observe aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o verbo libertou está no passado. Significa que a obra de libertação foi absolutamente consumada. Nós fomos transportados, nós fomos removidos, transferidos de um lugar para outro. E o Dr. Russell Shedd, ele afirma que Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores das garras do diabo. Antes, nós estávamos no império das trevas. Agora, nós estamos no império da luz. Russell Shedd, um escritor evangélico, eu vou repetir, ele diz que Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores das garras do diabo. Agora, o nosso dono, o nosso proprietário é Cristo. Nós fazemos parte do reino da luz. Meus amados, estamos na antessala do céu. Nós fomos trasladados de uma vez para sempre. E o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Terceiro atributo do nosso Deus: Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 7. Saibam, portanto, que o Senhor teu Deus é fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, daqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Meus amados, o nosso Deus, Ele é um ser de confiança, Ele é fidedigno, Ele é confiável. Isaías capítulo 26, confiai no Senhor perpetuamente, porque o nosso Deus é uma rocha, é como uma rocha eterna. Mas por que que Isaías faz um paralelo entre a fidelidade de Deus e a rocha? A resposta: tem rochas que têm bilhões de anos, mas os anos do nosso Deus não se pode contar. Antes que os montes nascessem
e se formassem o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 90, versículo 2, e Salmo 102, versículo 27. Olha, é verdade. Nem todas as pessoas são confiáveis como deveriam ser. Mas o nosso Deus, Ele é fiel em tudo, Ele é fiel o tempo todo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, se formos infiéis, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Olha a profundidade desse versículo. Se formos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, apesar de mim, de você. Meus queridos, tudo que há acerca de Deus é grande, é vasto, é incomparável. O nosso Deus, Ele nunca falha, Ele nunca vacila, Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Há mais de 4.000 anos, próximo slide, por favor, das estações. Há mais de 4.000 anos, Deus disse em Gênesis 8, enquanto durar a terra, sempre vai existir semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Imagine, Áureo, nós vivendo com apenas uma estação durante o ano. Mas o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é um Deus de providência. O nosso Deus, Ele é verdadeiro, suas promessas são verdadeiras, a sua fidelidade dura para sempre, é de geração em geração, de eternidade a eternidade. E quando eu estudava matemática, tinha 2 símbolos para representar o infinito no início e o infinito no fim, que não tem fim, a eternidade. O início de todas as coisas, um 8 deitado com sinal de menos na frente. O mais infinito, um 8 deitado com sinal de mais na frente. Ou seja, não sabe onde começa, não sabe onde termina. O nosso Deus, Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Quarto atributo. O nosso Deus, Ele é amoroso. 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. O amor de Deus está ligado à sua fidelidade. Deus é fiel, logo, Ele ama o seu povo. Ele ama a você e a mim. A maior expressão do amor de Deus para com seus filhos é que Ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. A Bíblia afirma que Deus é amor. Esse amor não é apenas um atributo, é a própria natureza de Deus, é a essência do seu caráter. James Simpson, uma figura importante para a medicina,
ele descobriu a propriedade do clorofórmio como anestésico. E ele afirmou que a sua maior descoberta foi: eu tenho um Salvador. Olhei pelos olhos da fé, eu vi Jesus, meu substituto, açoitado em meu lugar e morrendo na cruz por mim. Olhei para ele, chorei e fui perdoado. E eu quero ver aqui com os amados 4 características do amor de Deus. Primeira característica: o amor de Deus não sofre influência alheia. Não há nada em nós que mereça o amor de Deus. O amor de Deus é gratuito, ele é espontâneo, ele é eterno. Deus, queridos, ele nos ama desde a eternidade. Antes de eu e você existirmos, Deus já nos amava. Ele nos ama, apesar de nós. Segunda característica desse amor: o amor de Deus é eterno. Tem um versículo que eu amo demais, Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te atraí. Deus ama o seu povo. Antes mesmo de criar os céus e a terra, o amor de Deus não teve princípio e jamais terá fim. E o apóstolo Paulo, ele teve esse entendimento ao afirmar em Efésios capítulo 1, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em amor, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Quarta característica deste amor: o amor de Deus é de graça. Pela graça sois salvos. Meus amados, sempre que nós formos tentados, e nesses dias as pessoas questionam: será que Deus nos ama? E aí vem isso na nossa cabeça e no nosso coração. Sempre que nós formos tentados a duvidar do amor de Deus, a gente deve olhar para o Calvário. Olhemos também para os 4 evangelhos. Olhemos também para as 13 cartas de Paulo. Olhemos também para o livro de Apocalipse. Eu tenho medo, eu já vi pessoas dizerem: eu tenho medo de ler Apocalipse, porque só fala em tragédia, em catástrofe, em animais horrorosos, isso e aquilo. Não. O livro de Apocalipse narra a vitória de Jesus Cristo e também a vitória da igreja, dos salvos. Devemos nos confortar, meus queridos, nesses momentos, e devemos também confortar os outros. Ibsen, quinta e último atributo, meu amado. Jonathan Finger, também. Último atributo: Deus, ele é soberano. Deuteronômio capítulo 10 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. E eu achei interessante o finalzinho: o nosso Deus, ele não aceita suborno. Ele não discrimina as pessoas pela cor da pele, pela conta bancária, pelo tamanho, pelo sexo.
Para Deus todas as pessoas são iguais. Basta confessar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. O que é a definição de soberano? Aurélio Buarque de Holanda, o pai dos inteligentes. Soberania significa autoridade suprema, aquele que detém o poder sem restrições. Teologicamente, soberania significa governo, domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. E aqui nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e diante dele todos os poderosos se curvarão diante dele, nos 5 continentes, nos mais de 200 países. A glória, a soberania e a majestade de Deus foram manifestadas a Isaías e a João. Eles viram o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4 nos garante, nos indica que quem governa, quem julga, quem está no comando, quem está no governo, quem está no centro do universo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, Ele é o justo juiz. E vai aqui uma sugestão. Quando o céu estiver nublado, com densas nuvens sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, e a gente ainda não sabe quando que essa nuvem vai passar. A sugestão é que a gente leia, pelo menos uma vez por dia, Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4. O nosso Deus, Ele é justo. Ele vai julgar todas as pessoas. Meus queridos, os que recusarem a sua misericórdia e a sua graça nos dias atuais, um dia terão de suportar o seu juízo. Quem não foi purificado pelo sangue do Cordeiro, terá de suportar o fogo do seu julgamento. O trono de Deus é de santidade, é de pureza, é de transparência. No céu não entra pecado, por isso nós precisamos confessar, nós precisamos ser purificados pelas brasas do altar. Todos nós precisamos nos preparar para encontrar com Deus, o soberano. Aqueles que rejeitarem e que rejeitam, aqueles que zombam da bondade de Deus, que escarnecem, que tripudiam, sofrerão penalidades eternas, pois terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas aí tem a contrapartida. Aqueles que se humilharem, aqueles que buscarem abrigo no sangue do Cordeiro, receberão a coroa da vida, receberão a coroa da justiça, receberão a coroa de glória. O nosso Deus é soberano. A.W. Pink ele diz que Deus não está sujeito a ninguém. Deus não precisa tomar conselho com ninguém para tomar as suas
decisões. Já pensou se Deus chegasse aqui nessa manhã e dissesse assim, olha, escolham aí 10 homens, 10 mulheres, e eu vou decidir com vocês o que eu vou fazer da agora para frente. Isso não vai acontecer. O nosso Deus, Ele age independentemente de tudo e de todos. E aqui uma coisa que me confortou durante essa semana, e eu compartilhava com a Adna, nada, eu estava dizendo para ela, nada, absolutamente nada, pega Deus de surpresa. E ela completou, nem essa pandemia. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías capítulo 43. Em Isaías 46, a partir do versículo 10, Deus sabe todas as coisas desde o princípio e sabe todas as coisas como que elas vão terminar. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Em todos os acontecimentos da Bíblia e da história, Deus esteve presente. Ele está presente. Ele está aqui nesta manhã. O nosso Deus está com você aí na sua casa, aonde você estiver. Eu cumprirei e executarei todos os meus propósitos, é o que afirma Isaías capítulo 46. Charles Haddon Spurgeon, ele afirmou que o atributo mais consolador em dias de lutas, de provações, de tempestades, de luto, é a soberania de Deus. Eu gosto dessa ilustração que diz que o planeta Terra, ou o Brasil, não é como uma carreta desgovernada, ladeira abaixo, sem freio, sem comando, sem nada. Não. Deus está no governo, Deus está no controle. Meus queridos, o cumprimento das profecias e das promessas de Deus não dependem do homem, não dependem das denominações, dos governos. As profecias e as promessas de Deus não dependem dos reis, dos presidentes, não depende do G7, do G20, não depende da OLP, da OTAN, não, queridos, depende única e exclusivamente da vontade soberana do nosso Deus. E eu concluo, o Deus que eu e você servimos é tão grande que Ele mede o céu a palmo. O nosso Deus, Ele é tão grande que Ele pega a água de todo o planeta Terra, dos oceanos, e coloca na concha da sua mão. E eu que nasci no interior, como se bebesse água na bica, e hoje a gente bebe na torneira. O nosso Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito do nosso Deus paira sobre os 3 oceanos. O nosso Deus não foi criado, Ele é criador. Ele sempre existiu e sempre existirá. O nosso Deus não teve começo e nem fim.
Ele é tudo, tudo é dele, inclusive você e eu. Sem ele, nada existiu. Tudo que existe foi feito por ele e para ele. O nosso Deus é grandioso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é poderoso, Ele é o Rei do universo, aleluias, glória a Deus, amém. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é, o que era, o que há de vir, o onipotente, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, Ele é Criador, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é soberano. Jesus é maior que tudo e que todos. Ele é maior que os nossos problemas. Ele é maior que a nossa enfermidade. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O nosso Deus, Ele salva o homem, Ele nos abençoa, Ele nos cura e Ele nos faz caminhar vitoriosamente, mesmo na hora do luto. Não existe nome superior ao de Jesus. Cristo é de longe a personalidade mais influente de toda a história. Deus abençoe a sua vida, que esteve aqui nessa manhã, e também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Fiquem com Deus.